A paz do Senhor a todos, os irmãos em Cristo e a todos aqueles que vão estar assistindo esse vídeo. Estou aqui num lugar bem agradável e estava meditando com meu irmão sobre uma doutrina chamada armatiologia, que é a doutrina que fala sobre o pecado. Olha quantos peixes aqui do lado aqui, ó. Que hora de jogar a ração. Peguei aqui já um pouco aqui do vídeo. Vários peixes. Queridos, eu quero falar sobre o pecado, né? O pecado, algo que nos afasta de Deus. Teologicamente falando, pecar quer dizer errar o alvo, ir na direção contrária à direção que Deus quer para nós. Enfim, pecado é a barreira entre o homem e Deus. Agora, muitas vezes nós achamos que pecado somente está associado à imoralidade, à prostituição, à pornografia, à mentira, isso de forma bem explícita. E muitos estão em pecado e não sabem que estão em pecado. Se pecado é aquilo que me afasta de Deus, então se eu estou me afastando de Deus, tem pessoas que às vezes estão em casa, não estão congregando, não estão buscando, não estão orando, às vezes fazem aquela oração antes de dormir para enganar-se a si mesmo, já virou praticamente uma reza, uma repetição. E se afastam de Deus, eram pessoas ativas e hoje são pessoas passivas na presença de Deus. Você está em pecado. Pastor, que tipo de pecado? Eu não estou prostituindo, eu tenho meu esposo, eu estou trabalhando. Que tipo de pecado? Uma classe de pecado que muitos têm ignorado. Não são pecados imorais, mas são pecados de omissão. Pecados de omissão com relação às coisas espirituais. Pastor, o que é omissão? É eu me omitir, é eu me liberar quando deveria estar fazendo alguma coisa. É como se o meu patrão dissesse, olha, hoje você vai ficar até mais tarde e eu tenho aquela ordem sobre mim, uma missão. Me omitir é eu não fazer aquilo que me foi pedido. Quando um cristão não ora, ele está cometendo o pecado de omissão, porque a Bíblia diz, orai. Se o cristão deixa de jejuar, deixa de ler a Bíblia e de cultuar a Deus. Isso mesmo, cultuar a Deus quando pode ir aos cultos. Eu nunca vi um cristão crescendo, sendo que ele pode ir ao culto e continuar vivo espiritualmente de forma... Essa pessoa, na verdade, ele vai se insurgir contra a verdadeira sabedoria, vai começar a inventar coisas e é um problema muito sério. Então, quando eu começo a me omitir, quando eu começo a não praticar aquilo que eu sei que preciso praticar, eu sei que devo orar, eu sei que devo jejuar, eu não faço mais isso, eu começo a diminuir e até parar. Por isso é que eu fico frio, eu só estou frio, não estou fazendo nada. Mas é o pecado que nos esfria. E nós nos enganamos porque não são pecados imorais, são pecados de omissão. Então eu até me queixo, mas eu não estou fazendo nada de errado. É porque a sua medida é conforme a medida dos homens. Os homens, para eles, pecado é aquilo que se vê como pecado, é um adultério, é uma coisa dessa natureza. Por isso que na lei, a lei não tinha a condição de purificar o homem verdadeiramente. Ela dava uma aparência e Israel se tornou extremamente religioso. Porque, se você não sabe, segundo a lei, um homem só era tido como pecador com uma mulher, não era se ele adulterasse. Que é isso, pastor? Isso mesmo. Por isso que os fariseus fizeram questão de dizer que esta mulher foi pega no ato de adultério. Então, pela lei, deve ser apedrejada. Então, se não encontrassem essa mulher, muitos não sentiam na sua consciência que estavam em pecado. Por isso que Jesus disse o seguinte, olha, se você, com a sua consciência, como se você olhar para uma mulher e no seu coração desejá-la, já cometeu adultério. Jesus estava mostrando
que a realidade do pecado não se encontra em fazer apenas, mas em desejar fazer. Quando eu desejo, não é eu pensar em fazer, é eu desejar. É vir na minha mente e eu maquinar e ficar projetando, parar naquilo e até sentir prazer sem estar fazendo aquilo. Isso na prática, mas só na minha mente eu tenho prazer naquilo. Por isso, a pornografia é um dos pecados que tem entrado, só que são pecados imorais. Eu estou só abrindo aqui um parênteses, porque eu quero frisar mais a questão do pecado da omissão, com as coisas espirituais, com as práticas espirituais que têm matado dezenas de crentes, e eles estão aí frios, estão aí com a vida espiritual destruída, porque não sabem qual é a medida de Deus com relação ao que é pecado e ao que não é. Se pecado é o que me afasta de Deus, então não se engane, se você está frio, é porque você está fazendo algo que não está agradando a Deus e está em pecado. Este em pecado é só omissão. Eu digo para mim mesmo, eu disse, Deus, se eu começo a me esfriar, eu disse, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu sei que cabe a mim manter-me vivo, manter-me aceso com as coisas do Espírito. Eu não posso me dar ao luxo de não orar e achar que está tudo bem. Eu não posso me dar ao luxo de não jejuar mais de forma alguma e achar que está tudo bem. Eu estaria enganando a mim mesmo. Como eu vou conseguir caminhar sem ter intimidade com Deus? Então muita gente largou de ter intimidade com Deus, está enfinhado em trabalhos, está enfinhado em atividades seculares, buscando seus próprios interesses e acham que estão de pé. Por isso que o apóstolo Paulo falou aos irmãos de Corinto: vede realmente se estáis de pé e se já não tendes caído. Por isso eu digo, vamos ver cada dia se já não temos caído. Como está o seu lugar de oração, o seu lugar de comunhão? Se você não frequenta mais aquele lugar de intimidade, não vem com aquela conversa, mas eu estou em contato com Deus o tempo todo. Meu querido, se fosse verdade, que muita gente diz, eu estou em contato com Deus o tempo todo, imagine o que iria acontecer em volta dessa pessoa. Homens que estiveram em contato com Deus foram homens que marcaram a sua geração. Homens que estavam em contato com Deus continuamente foram homens que fizeram revoluções espirituais. Então não tem como estar em pecado de omissão e viver uma vida de arrependimento. Deixar de orar, deixar de consagrar, deixar de cultuar, querido, é sim pecado de omissão, desde que você possa. E eu creio que nós devemos começar a medir direito a nossa vida espiritual. Senão nós vamos nos afastar de Deus e achar que está tudo bem, porque não estamos adulterando, porque não estamos roubando, porque não estamos andando com mentiras, mas estamos enganando a nós mesmos, deixando de fazer aquilo que Deus nos pede, orar, buscar, consagrar, se aprofundar. Que Deus venha abençoar a sua vida, abrir os nossos olhos espirituais, para não continuarmos cometendo esse pecado de omissão e achar que tudo está bem. Deus abençoe a todos, se inscreva nesse canal e que Deus venha abençoar a sua vida. Espero que você tenha sido edificado e seja alertado. Se você está cometendo esses pecados de omissão, querido, você vai ver a diferença na sua vida espiritual, a frieza vai entrar nela. Então não está tudo bem, você não tem mais força, você inventa desculpas para não estar no culto, você inventa desculpas de todas as formas, busca outras coisas para fazer exatamente naquele horário, para ter uma desculpa do porquê não foi. Mas você sabe, você tem consciência. Então, em nome de Jesus, se arrependa, vamos nos arrepender. Nesse momento eu quero fazer uma oração juntamente com você, nesse lugar tão maravilhoso aqui, tão bonito, em que nós estamos aqui com essa palavra. E vamos pedir a Deus que Ele nos perdoe para nós começarmos a buscá-lo mais intensamente. Feche seus olhos, vamos orar. Se você está afastado, simplesmente, e eu não falo só de não ser mais crente, dizer que não é mais crente, estou falando de cheio de pecado, de omissão, de não fazer, de não buscar, estar frio, morto e quer um avivamento. Vamos pedir perdão a Deus pelos pecados de omissão e pedir que o Senhor nos avive novamente. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar nesse momento. Eu quero orar pela minha vida, que o Senhor venha me perdoar, o Senhor me purificar dos pecados de omissão. E eu quero, Senhor, viver um avivamento juntamente com meu irmão. Nos perdoa, Senhor. Nos purifica com o teu sangue, lava-nos e livra-nos. Nós oramos como o salmista Davi orou. Livra-nos, Senhor,
dos pecados que eu tenho cometido e daqueles que eu nem me lembro mais. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos toque, Senhor, nos leve a fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. No poderoso nome de Jesus. Amém.